E você já vai abrir comigo no livro de João capítulo 1. Livro de João capítulo 1. Você já pode abrir a sua Bíblia aí, nessa referência. Evangelho de João, capítulo é o 1, tá? Mas antes de nós lermos, sequenciando esse assunto importante, então nós falamos muito acerca disso. E falando do tema de sábado e o tema de ontem, o que você entendeu acerca da humildade? A humildade é por um interesse dos outros. Deus habita com os humildes. Humilde é aquela pessoa que põe o interesse dos outros acima dos seus. E quais foram os 3 aspectos da humildade que foi falado ontem? Igreja, vamos lá. 1, 2, 3. Muito bem. A nossa completa e absoluta e de nós mesmos, certo? E dito isso, igreja, hoje nós vamos falar da segunda pessoa da Trindade, que é, leia o que está escrito. Nós vamos falar do Senhor Jesus, amém? E sequenciando após o Senhor Jesus, nós vamos falar também da terceira pessoa da Trindade, que é o Senhor Espírito Santo, mas esse é assunto para depois. Porém, hoje nós vamos falar do que está escrito na TV, o Senhor Jesus entre nós. Você acha que o Senhor Jesus está entre nós? Igreja, você acha que Ele está entre nós? Como você define isso, que Ele se encontra entre nós? Deixa eu perguntar para você, a pastora Luma está entre nós? Como é que você define isso? Que ela está ali atrás, né? Você está vendo ela. A dona Bernarda está entre nós? Como é que você define isso? Porque ela está à sua frente, né? Você está vendo ela. Então, como você define que Jesus está entre nós, se você fisicamente não o ver? É acerca disso que nós iremos falar hoje, amém? Mas você crer, e se crer dessa forma que Ele está, você está certo. Talvez você só não tenha noção de como Ele se encontra entre nós e qual é a razão pelo qual nós precisamos tanto desse Senhor chamado Espírito Santo, porque nós vamos conseguir discernir acerca disso, porque o nosso Senhor, nosso Deus, a gente sabe que Ele é Espírito. Jesus, Ele veio em pessoa. Logicamente que eu quero levar você, sequenciando aqui, para a gente compreender que Gabriel, ele logo predisse, ele trouxe esse anúncio, predizendo acerca do nascimento do Senhor Jesus. E isso eu quero pôr para você na TV, vai estar escrito lá no livro de Lucas. Já a gente vai lá para João capítulo 1, mas eu quero levar você aqui no livro de Lucas, capítulo também é 1, o versículo vai ser o 31, o 34 e o 35. Presta atenção, olha o que Gabriel diz: eis que conceberá e dará à luz a um... Continua. De Jesus. Isso aqui era o anjo dizendo para Maria, o anjo Gabriel. E ela vai fazer uma pergunta no verso 34. Vamos lá. Então disse Maria ao anjo. O que ela disse? Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado como Filho de Deus. Então o anjo já está dizendo aqui Jesus ainda não tinha nascido, certo? Ele apenas estava anunciando que isso ia acontecer. Depois de algum tempo, realmente isso aconteceu. Agora nós vamos ler na Bíblia, lá onde pedi para você deixar aberto aí, onde está, nós vamos testificar Jesus já entre
nós, não uma expressão de nós literal. Falo na expressão aqui bíblica que lá naquela época isso aconteceu, foi literal. Vamos lá, já já você vai entender acerca do que eu estou falando, mas vou ler do verso 1 em diante. Presta atenção. Detalhe, igreja, toda essa descrição é acerca do Senhor Jesus. Então, presta atenção em cada ponto, tá? Para você compreender comigo acerca da vinda do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz assim, ó: no princípio era o verbo. Em outra linguagem vai dizer a palavra, tá? Então a gente sabe que no princípio era o verbo. E o verbo, ou seja, a palavra estava com quem? E o verbo era Deus. Isso é acerca do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Ele estava no princípio com quem? Com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz de quem, igreja? Dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Você vai ler comigo agora lá pro verso, dá um pulinho comigo lá no versículo 10, tá? Tudo acerca do Senhor Jesus. Por que, pastor, o senhor não leu o versículo 6, 7, 8 e 1, 9? Isso fala acerca do João Batista, tá? Que veio e anunciou, abriu o caminho, preparou o caminho para a vida do Senhor Jesus. Tá certo? Verso 10, nós lemos até o versículo 5, agora vamos dar um pulinho lá para o versículo 10, do mesmo capítulo de João, que diz assim, ó: o verbo estava no mundo, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o que, igreja? Não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não fizeram o quê? Não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Aonde ou em quem? No seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou aonde, igreja? Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de quem? Olha aqui para mim, por favor. Essa descrição, esses ensinamentos a gente já consegue comprovar. Nós vamos falar daquela época, tá, gente? Não nos dias atuais. Falando daquela época, Jesus, assim como iniciei o culto trazendo a você, perguntando acerca de algumas pessoas que estão dentro da igreja e que de fato elas estão, e a gente pode comprovar porque a gente visualizou, a gente está aqui vendo essa pessoa, certo? Jesus naquela época ele estava no meio das pessoas. Você percebe a leitura descrevendo acerca do Senhor Jesus, dissertando acerca do seu aparecimento. Claro, Jesus veio a este mundo com um propósito, mas que coisa maravilhosa foi para aquele povo. Isso era um privilégio, ou é um privilégio. Imagine, gente, quem de nós não queria ter andado com Cristo? Quem de nós não queria receber os ensinamentos do Senhor Jesus? Literalmente falando, Ele falando, te chamando de filho, Ele falando para você, minha filha. Sabe, essas coisas que nós hoje, vou falar para você de uma forma literal, não confunda, tá? De uma forma literal, que nós não temos, como o povo no passado teve. Jesus estava no meio das pessoas, ele conversava com as pessoas, ele convivia com as pessoas. O anjo anunciou a Maria, dizendo que ela traria Jesus, o Espírito Santo geraria o Senhor Jesus no ventre dela, e ele traria condição de salvar, e de fato trouxe. Agora, quando ele chega, você percebe que as pessoas, além de não receber Jesus, eles não reconhecem Jesus como sendo filho do unigênito, o filho de Deus, como unigênito filho de Deus.
Ele estava, ele habitou, ele veio, ele esteve entre as pessoas. Eu estou falando de uma linguagem da época, por isso que a palavra eu estou usando estava, porque é no verbo passado. Amém, gente? E aqui a gente fazendo essa comparação, essa analogia exatamente dessa figura do passado, ou seja, muitos anos atrás, isso aconteceu. Porém, o que as pessoas perderam ao não identificar Jesus, gente? O que essas pessoas não conseguiram receber ao não identificar? Jesus estava ali, gente. Teve situações que Jesus chegou em Nazaré para curar, para transformar a vida das pessoas, mas eles não creram no nome ou seja, de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus, tanto que algumas pessoas diziam: mas não é esse o filho de José, Maria, o carpinteiro? Agora está fazendo milagre. Eles não creram. Mas você percebe que a Bíblia descreve que mesmo ele vendo, ele se aproximando do seu povo, as pessoas, a maioria, o rejeitaram, não o reconheceram e não o receberam. Porém, aos que creram no seu nome, deu o Deus de Israel, o nosso Pai, o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Por que Deus fez isso? Porque eles creram. Do qual quem crer no poder desse Senhor, na presença desse Senhor, ele está dizendo que não nasce nem da carne, nem da vontade do sangue e nem da vontade do homem, mas de Deus, porque essa semente chamada crer vem do próprio Deus. E eu pergunto a você: Jesus esteve entre aquelas pessoas? Esteve. E Ele está entre nós? Como nós, como igreja, podemos crer que Ele está entre nós? Tem muitas pessoas que não creem que Jesus, Ele existe. Ele já foi para o céu, Ele está no céu, que isso não é uma mentira, isso é verdade. E eu volto a fazer essa reflexão com você. Que privilégio aquelas pessoas tiveram de andar com Jesus, de abraçar Jesus, de ouvir a voz de Jesus, e mesmo assim não creram. Hoje nós não temos, literalmente falando, o privilégio de abraçar Jesus, de pegar nas mãos de Jesus, sabe, de andar com Jesus. Mas mesmo assim a Bíblia disse que Ele, aos que creem, deu o poder, deu a condição de serem feitos filhos de Deus. Como isso é possível, igreja? Como, te pergunto, isso pode acontecer? Como eu posso entender isso? É muito simples. É lógico que você só consegue de uma forma espiritual, tendo um relacionamento íntimo com o seu Santo Espírito. Você só consegue de alguma forma perceber e entender, compreender acerca do que perguntei. Como é possível a gente ter essa condição de Deus, mesmo não vendo, mesmo não tocando, mesmo não sentindo, a gente tem essa convicção, sabe por quê? Porque através do batismo com o Senhor Espírito Santo, isso pode ser possível. O Espírito Santo revela a pessoa de Jesus a cada uma das pessoas que creem nele. Amém, igreja? O Senhor Espírito Santo, Ele é o responsável para que as pessoas descubram acerca do Senhor Jesus. Agora eu quero fazer uma pergunta. Não é uma pergunta, na verdade. Eu quero aqui levar você a um cenário para você entender o que está escrito. Eu vou mostrar para você já já. Mas, gente, Jesus, Ele veio, como a Bíblia descreve dele lá no versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, certo? Agora, imagine se nos dias de hoje você quisesse uma oração do Senhor Jesus. Se você quisesse ouvir a voz de Jesus, ser curado pelo Senhor Jesus. Você que mora aqui em Marabá, o que você precisaria fazer? Igreja. Jesus nasceu aonde?
Nossa, igreja, nós vamos ter que fazer um curso, né? Tão simples. Eita! Isso, ele nasceu lá em Belém. Agora presta atenção. Quantos quilômetros você teria que andar para poder ser atendido por Jesus? E além de chegar lá, você teria que ter muita força e muita fé, porque você ia enfrentar uma multidão aproximadamente aí de uns 500 metros de distância para poder chegar lá na pessoa do Senhor Jesus e pedir a ajuda que você tanto estaria precisando. Difícil, não seria? Mas agora com o Espírito Santo isso não é impossível, gente. É muito mais fácil você conhecer Jesus através da pessoa do Senhor Espírito Santo. Porque onde for, seja na sua casa, seja de madrugada, seja 1, 2, 3, 4, 5 da manhã, não importa se é meio-dia no teu trabalho, quando você o chamar, quando você o perguntar, ele estaria pronto para te revelar acerca da pessoa do Senhor Jesus a você. Não seria mais fácil? E detalhe, não precisaria ser de uma por uma, ele poderia atender e pode atender, por esse motivo que Jesus disse, já nós vamos ler, acerca do que ele precisaria subir e enviar o Espírito Santo, para que nós pudéssemos ter o conhecimento e mais da plenitude da sua pessoa, a pessoa do Senhor Jesus, mesmo não tocando, mesmo não abraçando, é possível, igreja, eu tenho um relacionamento com Deus, e isso me leva a entender, agora essa resposta vem para nós, sim, é possível através do Senhor Espírito Santo, compreender que o Espírito, ou seja, o Senhor Jesus está entre nós, Ele está. Agora eu quero só falar algo para você muito forte, o que você só não pode fazer, cuja muitas pessoas estão fazendo, é como exatamente essas pessoas, mesmo Jesus estando entre nós, muitos não o recebem, muitos não o conhecem como seu Senhor, como seu único suficiente Salvador, muitos ainda os desprezam, tanto como naquela época o povo fazia isso. Tendo a oportunidade de se aproximar do Senhor Jesus pela pessoa do Senhor Espírito Santo, e ainda assim existem pessoas muito, mas muito distantes de Deus. E o próprio João Batista, ele descreve acerca disso. Ele vai dizer exatamente lá no livro de João, de Marcos, capítulo 1, versículo 7 e o verso 8. Olha o que o João Batista ele vai dizer acerca desse ensinamento que é muito forte. Capítulo 1, quando aparecer você pode ler. Leia aí, igreja, vamos lá. 1, 2, 3, verso 7. Do qual não sou digno as correias das sandálias, eu vos batizo com água, ele porém vos batizará com quem? Isso aqui é João Batista dizendo para os discípulos que iam ter com ele para serem batizados. João Batista, por ser a pessoa que preparou o caminho, gente, eu quero aqui abrir aspas para me trazer um exemplo muito forte, porque se a gente está tocando aqui no nome de João Batista, por isso que me veio esse exemplo, o Espírito Santo me faz relembrar de uma coisa importante, e muito importante, porque quando nós temos um relacionamento com Deus, a nossa maior coroa é Ele, igreja. Não importa o tempo que nós vamos passar aqui, o que vale é o que a gente está fazendo aqui, como nós estamos levando a nossa vida aqui. Pastor, como assim? Eu quero te dar exemplo. Jesus, ele viveu 33 anos. E 3 anos e alguns meses foi o ministério dele. O próprio falando do João Batista, por isso que isso me veio à consciência. Ele trabalhou 30 anos para o ministério de 6 meses. E depois foi morto. Mas a vida dele foi uma vida inteira e completa, mente ligada e dependente de quem? De Deus, igreja. Ele se relacionava com Deus. A Bíblia descreve que no ventre ele já era cheio do Espírito Santo. João Batista. Não é o tempo que eu vou passar, é como eu vou passar e com quem eu estou passando, igreja. Amém, igreja? Compreende isso? E hoje chegou em nós.
não tivemos aquele privilégio que aquele povo teve de se comunicar, de andar. Que honra, gente! A gente vai olhar para Paulo e para Pedro. Paulo não andou com Jesus, Pedro andou com Jesus, mas ele se admira do apóstolo Paulo, porque Paulo conhece Jesus através do Senhor Espírito Santo. E ele conhece muito mais, ele tem muito mais intimidade, ao ponto de Pedro se impressionar, porque exatamente dessa intimidade que ele tinha com o Senhor Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo é a pessoa responsável a revelar Jesus para quem o busca, para quem quer compreender, para quem quer se alimentar, igreja. Por isso, do jejum de Daniel, Deus quer que você, como você está separado, Ele quer que você compreenda quem é o teu Senhor chamado Jesus, aquele que morreu na cruz por você, para salvar você. Quem é esse Deus? Quem é esse verbo que fez carne e habitou entre nós? Mesmo habitando, muitos não creram, muitos não receberam. Quem é esse Deus? Ele está disponível através do Espírito Santo. Logicamente que longe dele, você nunca vai descobrir quem é esse Deus, você nunca vai saber quem é o Senhor Jesus, você nunca vai conhecer os feitos dele, o amor que ele teve por você, pelas demais pessoas que já se foram. Amém, igreja? Mas tem uma vida com o Espírito Santo para você ver se você não descobre o quanto ele é precioso, o quanto ele é Senhor da vida daqueles que o buscam, igreja. Ele habitou, e reafirmo, ele habita, mas ainda assim é desconhecido e é rejeitado por muitos, porque não recebe, porque não creem no nome dele. Amém, igreja? Então João Batista vai dizer: eu batizo vocês estão vindo até mim, né? Porém, eu batizo vocês aqui na água. No Rio Jordão ele batizava as pessoas, porém vai vir um que é maior, mais forte, do qual não sou digno nem de tirar a sandália dos seus pés. Esse vai batizar vocês com o Espírito Santo. E falando disso, do Senhor Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, depois ele vai dizer assim, vamos lá para João capítulo 14, João capítulo 4, na TV, tá? Tudo na TV para você. Eu vou abrir a minha aqui para que você acompanhe aí junto comigo. Eu quero acompanhar com você na TV, e eu vou abrir a minha Bíblia aqui, tá certo? João, olha o que Jesus, eu vou te dar duas referências de João, que é exatamente 14, 15 e 16, e João 16, 14 e o 15. Vamos ler primeiro João 14, versículo 15 e o verso 16, que diz assim, ó: se me amais, o que ele está falando? Guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. O quê? A fim de que esteja para sempre com quem? Aí ele vai dizer lá aqui mesmo em João 16, agora é o 16, presta atenção, que coisa forte, o 16 e capítulo 16, versículo 14 e o 15. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Olha aqui, sabe o que Jesus está dizendo? A gente vai falar isso em outra ocasião, mas eu quero aqui trazer para você compreender. Se vocês acreditam, se vocês me amam, vão guardar os meus mandamentos, e eu vou rogar ao Pai, Ele vai dar um outro consolador, e vai estar com vocês para sempre. Qual é o interesse de Jesus a orar ao Pai, rogar ao Pai, para enviar outro consolador à igreja, que não for esse o objetivo, de revelar a sua pessoa? Tanto que Jesus vai dizer, Ele vai receber o que é meu, Ele vai me glorificar, porque o Espírito Santo, Ele recebeu tudo de Jesus, e Ele transmite às pessoas, aos servos de Deus, a pessoa de quem, igreja? O Espírito Santo revela a pessoa de quem para nós? Senhor Jesus. Ele me glorificará, porque Ele há de receber o que é meu. Ele vai estar com vocês para sempre. Jesus estava dizendo, Ele vai vir, Ele vai revelar. Eu não posso ajudar todo mundo ao mesmo tempo, mas Ele vai ajudar, Ele vai falar. Ele vai falar acerca de mim, Ele vai falar acerca de quem eu sou. Paulo conhece a Jesus, mas pela pessoa do Senhor Espírito Santo.
Ele nunca viu Jesus, mas através do Senhor Espírito Santo, Paulo conhece o Senhor Jesus. E nós também precisamos compreender como devemos agir para conhecer o nosso Senhor Jesus. Não é através das redes sociais, não é através de um vídeo motivacional, não é através de uma autoajuda, não, gente. É através da pessoa do Espírito Santo. Eu não revelo a pessoa do Senhor Jesus para você. Eu não revelo. Eu te ajudo, eu te ensino o que está escrito. E lógico que o Senhor Jesus, ele fala conosco de forma diferente, no sentido de que eu, por exemplo, ele fala comigo e eu vivo assim quando eu leio a sua palavra. É ele falando comigo, é ele conversando comigo, é ele se revelando à minha pessoa. Essa é a forma correta de nós conhecermos acerca do Senhor Jesus. Mas muitas coisas que você lê e não entende, ele vai entrar e vai te dizer: é dessa forma, é dessa maneira. Ele te ensina para você compreender que mesmo Jesus estando do lado do Pai, ele pode ser conhecido aqui onde você se encontra através do Senhor Espírito Santo. Por isso ele está dizendo: eu vou rogar ao Pai, se vocês me amam, vão guardar os meus mandamentos, e eu vou rogar ao meu Pai para que o Senhor Espírito Santo venha e esteja com vocês para sempre. Amém, igreja? Ele já está aqui anunciando para que nós possamos compreender. Jesus veio e teve um ministério bem curto. Ele pregou, anunciou, depois morreu. Foi um tempo bem breve, mas isso não parou, tanto é que chegou em nós, correto? E nós temos essa estrutura espiritual, está ao nosso alcance, sim, igreja. Conhecer o nosso Senhor Jesus. Se você compreende, você vai se relacionar com o Senhor Jesus através do Senhor Espírito Santo. Tudo que Jesus tinha, está com quem agora? Com o Senhor Espírito Santo. Quer conhecer Jesus? Então busque pelo Espírito Santo. João Batista diz: quem vai batizar vocês com o Senhor Espírito Santo é o Senhor Jesus. Jesus, a gente já entende que ele está. Agora só reafirma a igreja: não rejeite isso. Que você possa compreender que muitas pessoas das quais tiveram o privilégio de andar, de ver Jesus operando, de ver Jesus curando, não aproveitaram a oportunidade. E agora, pastor, vai bater um desespero. Jesus não está mais fisicamente, literalmente, mas espiritualmente ele existe, ele está, ele habita, ele quer habitar, ele quer te abraçar, ele quer te ter como filho, como servo, como serva. Porém, só você volta para o primeiro dia do jejum de Daniel, é o responsável, ou seja, é o que escolhe se aproximar de Deus. Amém? Quem entendeu? Jesus, ele está à procura das pessoas que o adorem, o Pai, em espírito e em verdade. Isso depende de você. Amém, igreja? Pastor, não sei, eu já orei, eu já pedi, se esforce. Como já falei e repito, Jesus, Deus, o Senhor Espírito Santo, o batismo com ele não é uma conquista fácil. Por isso que Deus precisa ver em você os 3 aspectos da humildade. Dentro daquilo que você já foi ensinado, você precisa exatamente permitir que Deus conduza você. Primeiro ser obediente a Ele, depois ser de uma maneira extraordinária dependente dEle. E por terceiro, você não pode se ver grande. Você não pode se ver de uma forma, quando eu falo ser grande, é um sentido de que você venha deixar o orgulho entrar dentro de você e você achar que é alguma coisa. Apóstolo Paulo, a gente aprendeu isso ontem. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta que ele escreve aos Coríntios, na verdade em 56 ele vai falar que ele é o menor dos apóstolos. 7 anos depois, ele vai escrever outra carta e ele vai dizer que ele é o menor entre os santos. E depois, mais de 2 anos, 63, ele vai dizer, 65 melhor dizendo, ele vai dizer que ele, dentre todos os pecadores,
ele era o pior. Imagine, entre os apóstolos, ele diz: eu sou menor. Entre os santos, que é a igreja, ele diz: eu sou menor. E os pecadores, que é aquele que não tem uma vida com Cristo ainda, ele está dizendo: eu sou o pior desses. Sabe o que isso significa? É que ele encontrou a mesma essência de Jesus. Jesus se viu tanto assim que ele entregou a vida dele por nós que não éramos nada. Em outras palavras, ele pôs cada um de nós acima dele mesmo. Ele viu tanto valor em você que ele deu a vida dele preciosa, que não tinha nenhum pecado, para morrer por mim e você, por cada um de nós, pela igreja, pelo seu povo, do qual nenhum de nós éramos dignos, porque cheios de pecados nós éramos. Mas isso simboliza a humildade. Como a Bíblia descreveu, Filipenses capítulo 2, versículo 9, ele foi fiel. Verso 8 e 9, até a morte, e morte de cruz. E hoje Jesus está dizendo para você: eu continuo habitando entre vocês, através do meu Santo Espírito, que está aí à procura dessas pessoas. Só depende agora de você. Amém, igreja? Lhe pergunto novamente: Jesus habita entre nós? E como você pode definir isso? Através do Senhor Espírito Santo, através do batismo com o Senhor Espírito Santo. E a pergunta que faço à igreja e encerro é: você já é batizado com o Senhor Espírito Santo? Você que ainda não foi batizado: pastor, eu ainda não fui batizado, ainda há em mim raiz da natureza pecaminosa, ainda há evidência do velho homem. Então faça o que ele te ensinou. Paulo disse: faça morrer a vossa natureza terrena. Colossenses capítulo 3, verso 5. Faça morrer essa natureza terrena, para que a tua vida seja uma estrutura espiritual, digno da habitação do Senhor Espírito Santo. Quem entendeu? Se você não é, está aí a oportunidade de você ser. Ainda há dias para você ter esse encontro com o Senhor Espírito Santo, e tudo muda dentro das pessoas. Há uma luz, há um brilho. Lembra que a Bíblia diz? Ele é a luz, ele dissipa as trevas. Quando você recebe esse Senhor na sua vida, você tem uma estrutura completamente diferente. Você se torna como Moisés ao descer do monte, com o rosto brilhando, cheio da presença de Deus, porque ele decide se aproximar de Deus. Amém, igreja? E o Senhor Jesus passou a era Deus Pai, agora passou também a era Deus Filho, e nós estamos na última era, a era Deus Espírito Santo. Você precisa, de fato, de verdade, se eu fosse você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu não priorizaria nenhuma outra coisa que não fosse esse objetivo. De fato, de verdade, ter um batismo com Deus, ser batizado com o Senhor Espírito Santo, ter uma vida estruturada com o Senhor Espírito Santo. Amém, igreja? Porque é o que falta para o povo de Deus. A igreja tem negligenciado muita pessoa do Senhor Espírito Santo. E quem é esse Senhor? Isso é assunto para amanhã. Amém? E amanhã você vai descobrir a respeito desse Senhor, do qual é negligenciado por muitas pessoas dentro da igreja. Fala dele, mas não sabe quem ele é. Fala dele, mas não fala com ele. É muito diferente uma coisa da outra. Falar de alguém sem conhecer é possível? É possível. E é isso que tem acontecido. Muitas pessoas têm falado do Senhor Espírito Santo, e muitas pessoas que falam do Senhor Espírito Santo não conhecem o Senhor Espírito Santo, não fala com Ele. Falar dele é uma coisa, falar com Ele só acontece quando você tem uma intimidade, que você conversa com Ele, que você pergunta para Ele, você interage com Ele a sua vida, você não tem nenhum tipo de segredo com Ele. Imagine eu passasse 10 horas ou um dia inteiro do lado da minha esposa dentro de casa e não trocasse uma palavra com ela. Isso não acontece, gente. Não existe isso.
E tem pessoas que não falam com Ele. Mas mais detalhe nós vamos aprender amanhã. Então não falte. Fique de pé e dê ao nosso Deus uma linda salva de palmas. Mas antes de encerrar, eu quero pôr para você na TV 3 pontos importantes para você aplicar na sua vida. Depois no final você vai anotar. Vamos lá, igreja. Primeiro ponto, qual é? Ele habitou e ele continua habitando, tá? Algumas pessoas, segundo, e outras, não é difícil, presta atenção esse terceiro ponto, reconhecer o Senhor Jesus como Filho de Deus, quando se está cheio de quem? Foi por esse motivo que muitas pessoas não o reconheceram, porque não tinha aquele que o revelava. Lembra quando Jesus perguntou para os seus discípulos? O povo, o que diz que eu sou? Alguns dizem assim, é João Batista, é Elias, é Jeremias, é fulano, é um profeta velho. Aí Jesus vai dizer, tudo bem, eles falam isso ao meu respeito, mas e vocês? O que você diz quem eu sou? Aí Pedro vai dizer assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai olhar para ele assim, muito bem, Simão, porque não foi homem que te revelou. Olha que maravilha, mas o meu Pai que revelou a você quem eu sou. É o Espírito Santo. Em outras palavras, foi o Espírito Santo que revelou a Pedro quem era Jesus. Andava com Jesus, mas ele só consegue, os demais não falaram nada, porque o Espírito Santo revelou apenas para Pedro. E ele quer revelar a você a pessoa do Senhor Jesus. É muito mais do que como os religiosos fazem, colocar uma imagem lá pendurada, como se ele estivesse na cruz. É muito mais do que isso, igreja. O Senhor Jesus não é um objeto. Se você o conhecer de fato, de verdade, quem Ele é. Aí Filipe vai dizer, Senhor, mostra o Pai, isso basta. E Jesus vai dizer, Filipe, eu estive com você há tanto tempo, eu estou com um dos discípulos que andava com ele. E você nunca me conheceu. Tu não crê que o Pai está em mim, eu estou nele? Se você acredita em mim, se você me vê, você vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Percebe a diferença? Andava, um diz, quando é revelado para ele, para Pedro, ele diz, tu és Cristo. E agora Filipe vai dizer, mostra o Pai. Ele não conhecia quem era Jesus, porque o Espírito Santo não o revelou. Mas ele não quer mais que isso aconteça entre uma relação entre filho e pai. Que você possa desfrutar de uma vida com Deus agora.